Em nossa leitura da Bíblia, nós chegamos hoje no livro de Efésios. E que livro fantástico! Leia a Bíblia, medite na palavra de Deus. O livro de Efésios, ele foi escrito ali, o livro assim, né, a carta, foi uma carta de Paulo para a igreja em Éfeso. Ele escreveu por volta do ano 60 depois de Cristo. Paulo foi nessa viagem, no capítulo 19 de Atos, você vai ler essa narrativa, que ele foi para essa cidade. Lá aconteceu muitas reviravoltas, porque era uma cidade populosa, a cidade de Éfeso, que hoje se chama Turquia. Era um centro comercial. Lá tinha o grande templo da deusa Diana, que era a deusa da natureza e da caça, e ela era adorada e tinha seguidores, e a cidade girava em torno da adoração dela, dessa deusa e de outros deuses, né? E era uma cidade muito movimentada, era um centro comercial da época. E Paulo trabalha ali durante 2 anos. Depois, aí durante esses 2 anos, ele prega o evangelho na praça, ele prega o evangelho nas sinagogas que tinha. Depois acaba que a igreja é edificada ali, pessoas são salvas e começa-se uma igreja. Aí Paulo, ele sai dali, e essa carta ele escreve quando ele está preso em Roma. Uma orientação para aqueles irmãos dessa igreja, que era uma igreja assim muito... Era uma igreja abençoada, uma igreja que estava os irmãos crescendo, e Paulo traz ali ensinamentos profundos, porque é uma igreja também de membresia, a sua grande maioria, de não-judeus. E aí Paulo vai trazer sobre o que é o evangelho. Essa é o cerne, a espinha dorsal da carta, o evangelho. E ela é dividida em digamos assim, duas sessões. Do capítulo 1 ao capítulo 3 é a história do evangelho. E depois tem um portanto no meio. E do capítulo 4 ao capítulo 6, ele vai falar sobre a influência do evangelho na nossa vida. Então, a partir do evangelho, como o evangelho ele influencia a nossa vida, e nós somos mudados, transformados a partir da influência do evangelho. E é justamente isso. Ele fala o que é o evangelho e depois qual a influência e como a nossa vida deve ser a partir do evangelho. Por isso é interessante você ler, porque qual é a diferença que o evangelho tem feito na sua vida? Tem que ser feito alguma coisa, né? Aí no capítulo 1, Paulo começa ali com a apresentação e uma oração, e nessa oração ele louva a Deus pelo que Deus fez através da obra de Cristo Jesus, e ele vai expor isso daí, olha, através do que Cristo fez é que nós podemos ser uma família. E Paulo vai falar sobre a igreja. Cristo inaugurou a igreja, a família de Deus, onde todos são bem-vindos, porque não há distinção de pessoas. O evangelho é para todos, homens, mulheres, judeus, não judeus, né? Uma nova família é feita a partir da obra que Cristo faz. No capítulo 2 ele vai falar da graça, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Paulo está apresentando como o evangelho se dá, e não é por mérito que nós somos salvos, não é pela nossa genealogia e parentesco que nós somos salvos, mas é apenas pela graça de Deus derramada sobre as nossas vidas. E aí ele vai falar sobre isso. E no capítulo 2 também ele vai falar sobre os nossos delitos, né? Cristo morreu por nós ainda mortos e com a influência maligna sobre nós. Mas Cristo morre, e o evangelho é o poder de Deus para a salvação. E aí Deus vai inaugurar então uma família multiétnica, não apenas de judeus, mas de todos os povos. O capítulo 3, Paulo, ele vai falar sobre... ele vai fazer uma oração, na realidade, pedindo a Deus que nós compreendamos o evangelho, compreendamos o amor de Deus, a largura, a profundidade, a altura. Ele tenta abranger assim, o máximo de aspectos de uma maneira que nós compreendamos o evangelho. E ele diz, por essa causa eu me coloco de joelho. Para quê? Para que os cristãos compreendam a profundidade do evangelho. E eu estou fazendo esse vídeo para que você se anime a ler a Bíblia e para que você mergulhe na palavra de Deus e compreenda
a preciosidade que é o evangelho, mas para isso você tem que mergulhar, você tem que confiar, você tem que se apropriar do evangelho, e este evangelho terá desdobramentos significativos, cruciais na sua vida e na sua conduta. E aí, no capítulo 4, Paulo vai dizer agora, a partir de agora, como a pessoa alcançada pelo evangelho, como ela vive. Ela responde a este poder de Deus na vida de uma forma muito visível, muito forte, muito incrível na sua vida, porque nós somos impactados pelo evangelho, e o evangelho ele provoca algo, e Paulo vai falar sobre isso, e aí ele vai trazer a questão da unidade na igreja. Deus nos faz ser de forma única, um só Senhor, um só batismo, uma só fé, um só Deus. Então ele traz essa unidade. O evangelho, ele nos faz ser unidos, mas isso não significa que nós vamos perder a nossa pessoalidade. Não, Deus não está fazendo uma máquina onde todas as pessoas são iguais. Não, Paulo vai falar justamente sobre isso. Essa unidade a partir da cruz de Cristo promove as diferenças entre nós que servem para a glória de Deus. Os dons, a nossa personalidade, o nosso modo de ser. Porque é interessante, cada vez que a gente está mais próximo de Jesus, mais a imagem de Jesus vai sendo formada em nós e mais únicos e humanos nós nos tornamos. É incrível. Quanto mais próximo de Cristo, mais humanos, mais a imagem de Deus, mais quebrantados e mais autênticos nós nos tornamos. A identidade verdadeira do ser humano está quando ele se coloca ao lado de Cristo. Isso é incrível. Mais humano e mais autêntico esse ser humano se torna, um ser humano de verdade, um coração de carne, um coração transformado pela ação de Deus. E aí ele vai falar sobre um texto maravilhoso que é o despojar do velho homem e o revestir-se do novo homem. Por quê? Quando nós somos alcançados pelo evangelho, essa é a dinâmica que acontece na nossa vida. Há um despojamento, ou seja, esse velho homem que se corrompe por desejos enganosos tem que sair, tem que ser tirado, e é um revestir. Nós agora nos revestimos do novo homem, criado à imagem de Deus, em justiça e santidade provenientes da verdade. E aí ele vai fazer um paralelo de como o velho homem agia e agora o novo homem. Então o velho homem era mentiroso, amava a mentira, cometia a mentira. Agora o novo homem fala a verdade. O velho homem vive com raiva, o novo homem vive em paz. O velho homem rouba, é ganancioso, suvina, avarento. O novo homem é generoso, trabalha para se sustentar, mas também para ser generoso com o outro. O velho homem age com fofoca. O novo homem, as suas palavras é para encorajar os irmãos na fé. O velho homem vive em vingança. O novo homem vive em perdoando. O velho homem vive em promiscuidade e todo tipo de pecado nessa área. O novo homem agora vive controlando os seus desejos e pulsões, onde o Espírito Santo é que governa. O velho homem vive em bebedeiras e sendo levado como um homem bêbado, né? Que perde os seus sentidos e faz qualquer coisa. O novo homem agora vive cheio do Espírito Santo, vive controlado e influenciado pelo Espírito Santo. E aí Paulo aumenta essa influência do Espírito Santo dizendo: quem é influenciado pelo Espírito Santo vive cantando junto com os irmãos, então busca adoração em igreja, em família, canta sozinho porque é um verdadeiro adorador e busca a Deus em adoração. Ele é grato, o novo homem tem a característica de ser grato em tudo e em todas as circunstâncias. E o novo homem eleva os outros, ou seja, se coloca numa posição de humildade, preferindo honrar os outros do que a si mesmo. Preferindo a honra para os outros e não para si. Olha que
Que fantástico esse novo homem influenciado pelo Espírito Santo. E aí ele vai abranger mais, ele vai falar, olha, quem é influenciado pelo Espírito Santo vive de uma maneira que glorifica a Deus, as mulheres submissas aos seus maridos, os maridos, em contrapartida, amando as suas esposas como Cristo amou a igreja, ou seja, de forma total, sacrificial, fiel. E aí a esposa representa a igreja é submissa a Cristo, a esposa é submissa a Cristo. O homem é uma representatividade de Jesus, amor sacrificial, entrega total, sacrifício pela sua esposa. E isso abrange tudo, os filhos submissos, amorosos, os senhores para com os servos para com os senhores. Veja, isso influencia os nossos relacionamentos, isso influencia a nossa maneira de lidar com o trabalho, com o dinheiro, com todos os aspectos da nossa vida. E para finalizar, capítulo 6, Paulo vai alertar, ó, a gente está numa guerra espiritual, mas revistam-se da armadura de Deus. Gente, fantástico. Leia o livro, a carta de Efésios, medite na palavra de Deus, você só tem a ganhar e sem dúvida você será enriquecido, porque o evangelho chegou até nós. Mas qual a diferença que esse evangelho está fazendo na sua vida? Fica aqui a pergunta e busque a resposta no livro de Efésios. Deus abençoe sua vida. Vamos ler, firme e constante, e até a próxima, tá bom?